Então, presta atenção no que eu vou dizer pra você. Sabe por que a vida das pessoas é uma vida de frustração? Porque como essas mulheres, essas 5, que a Bíblia intitula loucas, olha só, por que a Bíblia chama de louca? É loucura eu deixar de trazer o azeite? Não, uma loucura. É loucura eu deixar apagar a lamparina? Não. Sabe qual foi a loucura delas, daquelas 5 imprudentes? Foi elas terem saído da posição que elas estavam. Porque quem estava vindo era o noivo. Em nenhum momento a Bíblia fala assim que o noivo estava esperando mulheres com lâmpadas acesas. A Bíblia não relata isso. A Bíblia não estava dizendo que o noivo só entraria com as mulheres que teria lâmpada acesa. Eu sei que muitos teólogos vão dizer assim, mas era um costume da época. Mas entenda, quando Jesus apareceu, ele levou os seus discípulos para um campo de milho e começou a debulhar o milho. E o que aconteceu? Os religiosos da época, costumes da época, disseram para eles: por que eles fazem isso e não lavam as mãos? Aí Jesus chegou para eles e falou para eles: porque quando eles estão comigo aqui, eles não precisam fazer isso. Esses costumes não precisam ser feitos. Quando foi para pagar os impostos, perguntaram: mas se o seu mestre não paga imposto? Ele foi lá e mandou pescar um peixe. É costume ir lá no mar pescar um peixe e pegar um totem? Não! Mas Táter, não é costume. Mas aí Jesus mandou ele fazer algo que está fora do costume. E o que aconteceu? Um milagre. Às vezes, o que nós estamos acostumados a fazer para tentar resolver a nossa situação é o que está causando mais problemas. E são costumes. Mas eu trouxe da minha casa, trouxe da minha família, trouxe do meu parente, trouxe dos meus familiares. Então, mas esses costumes é o que muitas vezes mais destrói do que ajuda. Talvez acho que somente pensando assim, tá dando certo, mas não tá dando. Mas a sua vida tá indo só de mal a pior. Por quê? Porque são costumes. Então costumes normalmente trazem muitas vezes maus hábitos. E maus hábitos ocorrem na vida de uma pessoa e trazem na vida de uma pessoa destruição, maus hábitos. Então essas mulheres foram atrás de algo que não era uma exigência naquele momento. Elas foram atrás do azeite, elas foram atrás daquilo que elas achavam que era para elas o bom naquele momento. Quando elas voltaram, elas se depararam com uma porta fechada e com mais ninguém naquele pátio. Por quê? Porque infelizmente é assim que nós fazemos. Nós vamos atrás de soluções humanas, vamos atrás dos misticismos, vamos atrás da feitiçaria, da macumbaria, da magia negra, do voodoo, do consultar humano. Nós pagamos coaches e treinamentos e coisas, tudo humanamente falando. Nós vamos atrás disso. E aí quando nós voltamos para tentar usar aquilo que nós aprendemos do mundo, nossa família já está destruída, nossa casa está destruída, nosso familiar está destruído. Tudo que nós construímos se destruiu. Tudo que nós construímos se destruiu. Por quê? Porque hábitos ruins costumam trazer consequências ruins. Ah, mas a minha mãe aprendeu com a minha avó, o meu pai aprendeu com o meu avô. Então, se eles aprenderam naquela época para eles aqueles costumes, não quer dizer que para você vai ser uma boa. Ah, mas se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Você pode perceber que tem muito coach hoje que ensina para você como prosperar, mas ele prosperou e você não consegue prosperar do mesmo jeito que ele. Você já pagou milhões. Mas por quê? Porque o jeito dele não é o jeito seu. Aquele momento que ele usou, aquele momento propício para prosperar, não é o mesmo que o seu. Então, sabe qual é o único jeito que eu posso usar e vai dar certo na minha vida? É o jeito de Deus. Esse, em tempo e fora de tempo, em todo momento dá certo na vida de um ser humano. Só que ele tem que acreditar, ele tem que confiar, ele tem que crer de todo o seu coração e inclinar a sua vida para Deus, para que a vida dele possa se tornar uma vida diferente, um casamento diferente, uma vida financeira diferente, uma prosperidade diferente, um crescimento diferente. Porque Deus, quando ele prospera e faz maravilha, ele faz de verdade na vida do ser humano. Toda orientação humana tem prazo de validade, mas a de Deus é eterna e muda a vida do ser humano e faz ele ser o mais que vencedor. E essa proposta que eu faço para você, se você aceitar hoje essa palavra, se você aceitar a Cristo, andar de mãos dadas com Ele, é a garantia certa de você ser feliz e, diferente das imprudentes que deixaram essa posição, ser como as prudentes que vão entrar no banquete do Senhor e ceiar com Ele, e vocês serão felizes verdadeiramente.